Saudações, mais uma aula aqui no canal Química Orgânica Avante, seguindo a playlist de reações de alcenos. Essa aula vai falar sobre a reação de epoxidação, que é a conversão de alcenos em epóxidos, né? Essa função aqui, esse anel de 3 membros, esse anel de 3 átomos, sendo 2 carbonos e 1 oxigênio, chama-se epóxido, que na verdade é um éter cíclico, só que por ele ter uma reatividade muito diferente de outros éteres, ele recebe um nome especial para ele, né, que é o epóxido. Então, essa reação de epoxidação, ela apresenta características de ser uma adição do tipo SIN, e como adição do tipo SIN, né, devido ao seu mecanismo, que nós vamos detalhar mais à frente, ela é uma reação que tem a seguinte característica: o epóxido ele mantém a mesma orientação estereoquímica do alceno do qual ele veio. Então, se você faz uma reação de epoxidação com o alceno cis, você vai ter um epóxido cis. Se você faz uma epoxidação com um alceno trans, você promove então a síntese de um epóxido também trans. Repare aqui, as duas metilas para o mesmo lado, epóxido cis, as metilas em lados opostos, epóxido trans. O reagente que nós utilizamos é esse daqui, né? O ácido metacloroperbenzóico. Um dos vários, né? Mas esse é o mais comum de se usar. O ácido metacloro, né? Cloro na posição meta do anel aromático, perbenzoico. Esse per aqui quer dizer que tem um oxigênio a mais, né? Todo perácido é um ácido com um átomo de oxigênio a mais. Então, o ácido benzoico, esse oxigênio estaria ligado a um hidrogênio. No ácido perbenzoico, esse oxigênio está ligado a outro átomo de oxigênio e esse sim ligado a um hidrogênio, né? A sigla dele a gente usa em inglês MCPBA, né? Que é metacloroperbenzoic acid, ou essa sigla aqui. As duas são aceitas. E como que ocorre esse mecanismo de epoxidação? Esse oxigênio aqui, ele tem características eletrofílicas, então ele sofre o ataque aqui do par de elétrons π da ligação dupla, ao mesmo tempo que ele doa um par de elétrons para o outro carbono para formar um anel de 3 membros, que é um anel epóxido. Em paralelo, né, ao mesmo tempo, isso aqui é um mecanismo concertado, né, sincronizado, todo esse movimento aqui ocorre praticamente ao mesmo tempo. Essa ligação oxigênio-oxigênio se rompe heteroliticamente, formando uma ligação dupla, e o par de elétrons π da ligação dupla carbono-oxigênio vai capturar o átomo de hidrogênio, e esse par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio vai de volta para o oxigênio. Então, reparem que aqui o oxigênio ele está recebendo 2 pares de elétrons e está doando 2 pares de elétrons. Então, ele continua divalente aqui. Só que no ácido metacloroperbenzóico ele faz uma ligação com o oxigênio e o hidrogênio. Aqui ele vai fazer 2 ligações com carbono. E o subproduto da reação é o ácido metaclorobenzoico. Por isso que, caso surja essa dúvida em alguém, ele não é regenerado, tá? O ácido metacloroperbenzóico ele não é usado cataliticamente, ele tem que ser usado estequiometricamente, né? E às vezes até num excesso considerável para poder a reação funcionar. Outros perácidos empregados são esses aqui: o ácido peracético e o ácido trifluorperacético. Acontece que esses ácidos aqui eles não são comerciais, eles precisam ser preparados. Normalmente, eles são preparados numa reação em que você mistura o anidrido acético e o anidrido trifluoracético com água oxigenada. O resultado dessa reação vai ser esses perácidos aqui que vão promover a sua epoxidação. Então, esses perácidos aqui eles têm que ser gerados in situ, né? No caso do ácido metacloroperbenzóico, não. Ele é comercial, ele é disponível comercialmente, é um sólido branco. Eu, pessoalmente, tenho
muita experiência de trabalhar com esse reagente ao longo da minha pós-graduação. O único inconveniente dele é que ele, espontaneamente, ele vai perdendo esse oxigênio e se convertendo em ácido metaclorobenzoico, então você já compra ele num teor você já o compra num teor de 85, 80%, e ao longo do tempo, mesmo estocando em geladeira, com o tempo esse teor vai caindo, de modo que a cada reação que você faz, você precisa usar, às vezes, 3, 4, 5 equivalentes para a reação funcionar. Mas como ele não é muito caro e é sólido, é fácil de trabalhar com ele, ele acaba sendo preferido. Esses perácidos aqui, eles são mais fortes, né? Mas eles têm esse inconveniente que eles não são disponíveis comercialmente. Então, eles têm que ser gerados in situ por aqueles métodos que eu falei. Anidrido acético mais água oxigenada gera o perácido acético, e anidrido trifluoracético mais água oxigenada gera o perácido acético. Desculpa, o ácido trifluorperacético. Um outro reagente empregado para se fazer reações de epoxidação é esse reagente aqui, que também funciona muito bem, que é o dimetildioxirano. Dimetildioxi, que tem 2 oxigênios, oxirano por conta de anel. Então, é dimetildioxirano, que também não é um reagente disponível comercialmente. Ele tem que ser preparado in situ, né? Ele tem que ser preparada uma solução dele, e aí essa solução ser imediatamente, né, ou muito rapidamente adicionado ao alceno que você quer epoxidar, né? Acontece que, apesar dele não ser disponível comercialmente, ele é fácil a partir de reagentes que não são muito caros. Para isso, você tem que reagir a acetona com essa mistura aqui. 2 equivalentes de hidrogênio persulfato de potássio, um equivalente de hidrogênio sulfato de potássio e um equivalente de sulfato de potássio em um meio básico, né, numa solução de bicarbonato de sódio. Essa mistura, esse sal aqui, essa mistura desses sais, ela é disponível comercialmente nessas proporções aqui já próprias, né, com o nome de um produto chamado Oxone. Tá? Oxone não é um reagente químico, desculpa. Oxone não é um composto químico, não é a substância simples, né? Oxone é o nome comercial desse produto, que é uma mistura desses 3 sais aqui. Essa mistura desses 3 sais aqui, ao reagir com acetona, ela forma o dimetildioxirano. O dimetildioxirano ele promove a epoxidação também na forma de uma adição sim, em que a estereoquímica do alceno é mantida no epóxido. Então, nesse caso aqui temos um alceno trans, você vai ter um epóxido trans. O mecanismo proposto para essa adição é esse daqui. Mais uma vez, esse oxigênio. O oxigênio ligado ao oxigênio, normalmente um deles vai ter uma característica tanto quanto eletrofílica. Então, esse par de elétrons da ligação π vai para esse oxigênio, que ele doa um par de elétrons para o outro carbono para fechar o anel epóxido. Isso depois promove o rompimento dessa ligação oxigênio-oxigênio, gerando esse intermediário aqui, que é bastante instável, né? Que eu tenho aqui um oxigênio trivalente com carga positiva do lado de um oxigênio com carga negativa, então isso é estável demais, isso vai se decompor, né? Isso não vai ficar assim. Esse par de elétrons reconstitui a ligação dupla, formando acetona de novo, e esse par de elétrons neutraliza a carga positiva desse oxigênio. Então você tem o epóxido e, no final das contas, você tem o epóxido e a acetona, né? O dimetildioxirano, ele transfere um átomo de oxigênio para formar um epóxido. Uma questão interessante dessas reações de epoxidação, aí seja lá qual for o agente epoxidante que você utilize, mas mais comum com ácido metacloroperbenzoico e o dimetildioxirano,
é que essa reação depende bastante da eletrofilicidade do par de elétrons π da ligação dupla, né? Isso tem um efeito que é o seguinte: quando você faz uma reação com dialceno, normalmente apenas uma ligação dupla ela é epoxidada. Uma segunda epoxidação aqui ela já se torna bastante improvável, né? A cinética para ocorrer uma segunda epoxidação é muito lenta, porque para ocorrer uma outra epoxidação você vai ter que ter uma entrada de energia muito grande. Isso decorre pelo seguinte, aqui para tentar explicar isso, né, para tentar deixar mais claro, isso aqui é um mapa de potencial eletrostático do dialceno, né, desse reagente aqui, onde aqui estão as duplas, né, reparando que uma dupla aqui, outra dupla aqui. Lembrando, né, que quanto mais azul, mais positivo, quanto mais vermelho, mais negativo, e você vai tendo essa gradação de cores aqui de acordo com a carga. Então, repare que as duplas aqui, elas estão entre o verde e o amarelo, ou seja, tem muito mais elétrons do que nessas regiões aqui. Esse aqui é o mapa de potencial eletrostático do epóxido. Repare que uma vez que o epóxido é formado, a outra ligação dupla ela está muito mais caminhando para o azul do que para o amarelo e para o verde. Ou seja, isso quer dizer o quê? Se ela está caminhando para o azul, quer dizer que ela está menos rica em elétrons. A partir do momento que ela está menos rica em elétrons, ela deixa de ser nucleofílica, ela deixa de reagir com o oxigênio, né? Então, a reatividade dessas reações depende bastante da densidade eletrônica em cima dessas duplas aqui. Nos alcenos, a dupla, num dialceno, por exemplo, as ligações duplas estão mais ricas em elétrons. Uma vez que ocorre uma epoxidação, em uma dupla, a outra dupla fica mais pobre em elétrons. Então, ela fica menos nucleofílica. Eu acho que em algum momento atrás eu falei na eletrofilicidade dessas duplas. Se eu falei, desculpe, tá? É nucleofilicidade. A dupla aqui ela reage como nucleófila, ela ataca o oxigênio eletrofílico do agente epoxidante. Então, para ficar claro, né? No alceno, as duplas estão mais ricas em elétrons. Uma vez que ocorre uma epoxidação, a outra dupla fica menos rica em elétrons, ou seja, fica menos nucleofílica. Então, por isso que essas reações aqui, normalmente, elas ocorrem em apenas uma ligação dupla. Você tem uma certa seletividade nesse ponto. E os epóxidos, eles são os intermediários para quando você deseja promover um processo de hidroxilação anti. Se você olhar as aulas passadas aqui no canal, você vai ver que os reagentes mais comuns, né, como tetróxido de ósmio, permanganato de potássio, eles promovem a dihidroxilação sim, ou seja, com as duas hidroxilas na mesma face da molécula. Para fazer a dihidroxilação anti, não dá para fazer direto, você tem que passar por um intermediário epóxido. Então, você faz primeiro uma reação do seu alceno com ácido metacloroperbenzóico, mas aqui pode ser qualquer um dos agentes epoxidantes que eu falei anteriormente, sintetiza o epóxido por meio de uma adição sim, e aí, com esse produto isolado, você então adiciona água em meio ácido, e aí você vai promover o que nós chamamos de adição de abertura de epóxido, né? Porque esse anel aqui é muito tensionado, então ele é bastante reativo. Então, a água em meio ácido vai promover a dihidroxilação, só que dessa vez uma dihidroxilação anti. Uma reação, por exemplo, que você não consegue fazer com tetróxido de ósmio, nem com um permanganato de potássio, por exemplo. E por que no caso de epóxidos a dihidroxilação ocorre formando produtos com orientação anti? Aqui, esse mecanismo aqui é muito semelhante em ideias ao mecanismo da dialogenação, da adição de bromo, cloro e iodoalcenos, né? Já tem aula disso aqui no canal, você pode, como eu sempre recomendo que as aulas na playlist sejam assistidas em sequência, para você chegar nessa aula aqui, provavelmente você já viu a aula de
adição de halogênios a ligações duplas. E repare que esse intermediário é muito semelhante àquele intermediário clorônio, bromônio, né? Por quê? Uma vez que esse oxigênio já está aqui nesse anel de 3 membros, ele está bloqueando essa face e deixando a face de baixo livre. Quando ele é protonado, ele vira um análogo, digamos assim, do clorônio, do bromônio e do iodônio, ou seja, um anel de 3 membros com heteroátomo com carga positiva. A tendência é o quê? É esse heteroátomo capturar esse par de elétrons para neutralizar a sua carga. Como o oxigênio está aqui bloqueando essa face, a água só pode atacar pela face de baixo. Então, ela, ao atacar pela face de baixo, ou seja, a face oposta aonde está esse átomo de oxigênio, eu promovo a dihidroxilação anti. Aí a última etapa é a etapa de neutralização, né? Que quando você faz essa reação, depois se você faz uma reação em meio básico, quando você termina a reação, você vai adicionar a base até pH neutro, aí você vai ter a neutralização aqui dessa hidroxila e vai ter o seu produto, né? Vai ter o seu alceno dihidroxilado dihidroxilado anti, né, com as hidroxilas em faces opostas. Então, os epóxidos, além deles terem importância na síntese, para a síntese do próprio epóxido, realmente, porque os epóxidos têm uma reatividade muito interessante, ela também é importante porque, a partir da reação de epoxidação e da síntese de um epóxido, você consegue fazer a dihidroxilação anti, se o seu objetivo for um diol vicinal anti. Se for um diol vicinal sim, você tem vários métodos. Tetróxido de ósmio, permanganato de potássio, você faz numa etapa só. Porém, a dihidroxilação anti você não consegue fazer numa etapa só. O método mais utilizado é utilizando um epóxido como intermediário e depois fazendo a abertura desse epóxido em meio ácido. Bom, obrigado, bom estudo, até a próxima aula.